cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. Estamos agora no nosso novo trimestre de 2017. O nosso quarto trimestre, onde nós vamos tratar sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Iremos estudar o quarto trimestre das lições bíblicas CPAD, Escola Bíblica Dominical. A lição que nós vamos tratar hoje é a lição de número 1, onde nós vamos falar sobre a promessa da salvação. O nosso textuário está em Gênesis 3:15, que fala sobre a inimizade que Deus disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Hoje nós vamos estudar a nossa nova lição do nosso novo trimestre. Seja todos bem-vindos, com base na leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 3, versículo de 9 ao 15. Hoje nós vamos estudar sobre o conceito da salvação, sobre a salvação no Novo e no Antigo Testamento, e também a importância desta salvação para as nossas vidas. Vamos estudar essa promessa de salvação, mesmo ali no Gênesis, no Jardim do Éden. Então, meus amados irmãos, esta é a nossa aula de hoje, onde nós vamos tratar sobre a obra da salvação. Nosso textuário está em Gênesis 3:15. É importante nós estudarmos a doutrina da salvação, porque a doutrina da salvação, ela abrange antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Isso nós podemos ver dentro dos versículos que está na Bíblia Sagrada, que a salvação, nós podemos ver ela depois da fundação do mundo, em Apocalipse 13 e versículo 8, a parte B. E também aqui a salvação antes da fundação do mundo. Nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Porque aqui, meus amados irmãos, nós vamos ver o período da eternidade. Eternidade. E aqui nós temos o período da criação. Então a criação surge aqui, e aqui é a eternidade. Então Deus, ele pensa antes de criar. Por quê? Porque nós temos um período de Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse, capítulo 22. Entre esse tempo nós temos o pecado. Então, se o homem não tivesse pecado, nós não teríamos esse espaço. Então o homem pulava de Gênesis para Apocalipse 22. Então o homem vinha logo para a eternidade. Como? Se o homem tivesse comido a árvore da vida. Então, ele tinha que decidir comer a árvore da vida e vinha para a eternidade, sem precisar de passar por toda a história bíblica do pecado. Então ele pulava de Gênesis 3 para Apocalipse 22. É o que nós temos, essa história do pecado depois de Gênesis 3 e antes de Apocalipse 22. Então o homem precisava decidir. A decisão Deus colocou logo no Jardim do Éden, quando Deus colocou exatamente N número de árvore. Hipoteticamente nós podemos ver que 1001 espécies de árvore, e somente uma estava proibida. O homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a CBM, conhecimento do bem e do mal. Mas o homem poderia comer de 1001 árvores. Esse número é hipotético, para nós aprendermos como Deus é tão justo e tão bom, ele colocar vários tipos de árvores
que o homem poderia comer a árvore boa para se comer, a árvore agradável à vista e a árvore da vida. Então, meus irmãos, nós podemos ver N números de árvores que o homem poderia comer, mas somente uma não poderia comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aqui nós vemos a justiça e a bondade e a misericórdia de Deus para com o primeiro homem criado no jardim do Éden. O homem poderia comer de todas as árvores que estavam no jardim, menos de uma, a do conhecimento do bem e do mal. Foi aqui que ele perdeu exatamente a sua salvação. Porque a salvação é uma escolha. E nós podemos ver exatamente aqui que a doutrina da salvação, certo? Ela está tanto no livro de Gênesis, mas podemos fazer também aqui uma associação ou uma equação com o livro de Romanos. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Aqui nós temos a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação, ela começa estudando a antropologia, a doutrina do homem. Ela estuda a soteriologia, a doutrina da salvação. Ela estuda também a armatiologia, a martiologia, o estudo do pecado. Então, logo aqui nós podemos ver que o homem, antropologia, estudo do homem, o homem, ele tinha poder de decisão entre a soteriologia ou a armatiologia, entre a salvação e o pecado. Então o homem, ele tinha que decidir. Então a salvação, irmãos, era um projeto de Deus antes do homem cair no pecado. Porque Deus, ele para e pensa. É um Deus onisciente, conhecimento antecipado dos fatos. Então ele pensa aqui em criar o homem, mas também sabe que o homem vai pecar. Por isso que ele prepara antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O quê? Ele prepara Jesus. E chama Jesus de Cordeiro. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ok? Então Jesus, ele foi morto como? Derramou sangue? Não. Teve morte literal? Não. Então Jesus foi morto na intenção do coração do Pai. Então Jesus morreu no coração do Pai. Isto mostrando que o Pai não tinha nenhum problema em criar, mesmo sabendo que o homem ia pecar. Porque a solução já estava decretada na eternidade. Jesus vinha morrer. Era uma solução pelo tempo. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio e consumou a salvação na cruz do Calvário. Veja, meus irmãos, o Pai pensa aqui e consuma a salvação que ele pensou aqui, para resgate daquilo que foi perdido aqui pelo pecado. Isso nós podemos ver exatamente de acordo com o que ele faz no Jardim do Éden. Então, no Jardim do Éden, nós vemos Deus prometendo em Gênesis 3:15 da semente da mulher. Olha aí, a semente da mulher. Viria um homem que ia esmagar a cabeça de Satanás. Então nós temos aqui a eternidade, ok? Eternidade, a criação. Jesus Cristo foi preparado como um cordeiro antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. Depois Jesus aparece aqui em Gênesis 3:15 como promessa. Só que quando Jesus aparece aqui, ele aparece como um tipo. Nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Então nós vamos ver o seguinte: no Éden, né, nós temos um jardim e Deus criou
um jardim no Éden. No Éden. Um jardim. Então, Deus criou o homem, depois criou a mulher. Porém, quando eles pecaram, pelo ato de expulsão, irmãos, quando a gente fala que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, a gente pensa como se Deus tivesse feito essa expulsão de uma forma negativa, de uma forma odiosa. Não, foi um ato de misericórdia. A própria Bíblia explica por que Deus expulsou o homem. Porque como o homem pecou, presta atenção, então o homem era mortal. Ele precisava da árvore da vida. Para o quê? Para receber a sua imortalidade. Só que ele não come da árvore da vida, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele morre. Como ele morre, a Bíblia diz que Deus expulsa o homem para cá, certo? Ele expulsa o primeiro casal para cá, para quê? Para que ele não coma da árvore da vida. Para que ele não coma da árvore da vida. Porque se ele comesse, ele estaria em pecado eterno. Porque a árvore da vida dava direito à eternidade. Então Deus diz, para que não coma e viva eternamente. Então Deus é muito sábio. Por quê? Porque se o homem peca e come da árvore da vida, o homem viveria podre. Esse é o sentido do pecado. Corrupto. Um corpo exatamente pecador. Corpo, alma e espírito. Iguais aos demônios que são hoje. Os anjos que são espíritos, que pecaram, eles pecaram eternamente. Porque eles já foram criados no estágio eterno, no estágio de imortalidade. Porém, quando Deus cria o homem, ele faz um corpo. E esse corpo é menor do que os anjos. Certo? Então Deus fez os homens com corpo. Por isso que Jesus, quando tornou-se homem, ele se tornou menor do que os anjos, por causa do corpo. Por causa do corpo. Então, o corpo, somente por causa do corpo, os homens foi feito um pouco menor do que os anjos. Tá certo? Então, voltando para cá. Aí nós vemos o seguinte, que Jesus, ele está bem aqui, ó, certo? Nós vamos já para cá. Mas Deus expulsou o primeiro casal e colocou aqui uma cortina, para que ele não voltasse a comer da árvore da vida que estava no jardim do Éden. Então Deus colocou o que aqui? Uma cortina, que era exatamente de querubins. 2 querubins com uma cortina para a separação, exatamente para o homem não voltar para o jardim do Éden. O que é isso, irmãos? É que o homem foi feito para viver no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é a casa do homem, é o Éden, é o jardim do Éden. Então, quando ele foi expulso para diante da face do Senhor. Então, ele foi expulso para diante da face do Senhor. Ele veio para cá. E os querubins, como uma cortina, ele separava a humanidade de Deus. E aqui tinha uma espada revolvente que fazia com que metia medo para que o primeiro homem e a primeira mulher não voltasse para a sua casa. Então, Deus, pelo ato de misericórdia, ele, veja, irmãos, ó Jesus aqui. Em Gênesis, capítulo 3, nós vemos que Deus, ele mata, ou seja, como um sacerdote, Deus, ele mola, ele sacrifica um cordeiro. E esse cordeiro vai servir para vestir o primeiro casal que foi expulso. Isto é um ato da misericórdia de Deus. Porque aqui já está mostrando, pelo ato de vestir, porque o homem agora, ele está fora do seu habitat, que é exatamente o habitat domiciliar. Este era o domicílio do primeiro homem. Então o homem foi expulso para onde? Para
floresta. Isto mostra que o homem agora está exatamente na selva. Ele vai enfrentar o mundo, ele vai enfrentar exatamente a lei. Ele sai da graça e vem para a lei. Por quê? Porque na floresta são todos contra todos. Olho por olho, dente por dente. Então, Deus cobre Adão para mostrar exatamente que tem caminho de volta. O homem tem que saber que ele tem caminho para voltar para Deus. É isso que muitos vão para o inferno. Por quê? Porque ele não negocia, certo? Muitos vão para o inferno porque não negocia o valor que Cristo fez aqui. Este aqui é o valor do nosso pagamento, que é sangue. O sangue de Cristo. Então, o homem, ele vai para o inferno, por quê? Porque ele não negocia o valor que a sua alma tem. Qual é o valor da alma? Não é o valor do mundo, nem das pratas, mas é o valor do sangue de Cristo. Este é o valor da salvação da alma do homem. Por motivo do homem não compreender essas verdades, que nós podemos ver exatamente aonde? Lá no livro de Levítico, capítulo 25, Levítico, capítulo 25, nós podemos ver no versículo 38, versículo 29, 38, 39, 47. Nós podemos ver que Deus dá um direito de resgate. Deus dá um direito de resgate. Porque o homem tem um passaporte, que é o seu próprio corpo. Então o corpo é o passaporte. Aqui vai falar exatamente que, Levítico 25, que se um homem, ele tem uma casa de moradia, preste atenção, tem uma casa de moradia, mas que habita em uma cidade murada. Então essa cidade está murada, ok? Se ele vender essa casa aqui, esse aqui é o melhor meio de explicar a nossa lição de hoje, irmãos. Porque a lição vai falar sobre salvação. Salvação é resgate. É o que nós estamos estudando aqui. Levítico 25 vai falar do resgate, que é salvação. Então, voltamos para cá. Então, o homem, se ele vender essa casa, ele tem direito de o quê? Retorno. Ele tem direito de redenção. Certo? De reaver, de recomprar a sua casa novamente. Mas tem um espaço. É isso aqui que é importante. A Bíblia deixa bem claro que tem um período de tempo para resgate. E o período de tempo, 1 ano. Atenção. O homem tem 1 ano que vende a sua casa em uma cidade murada. Ele tem 1 ano para poder resgatar exatamente esta casa. Veja aqui o mistério, irmão. Essa casa aqui é a alma do homem. Esse muro aqui é o corpo do homem. Certo? E o homem, quando peca, ele vende a sua alma para Satanás. Então, ele vende a sua alma para Satanás. Porém, ele tem um tempo. E esse tempo está em Isaías 61, versículo 2. Vai dizer que o tempo é exatamente 1 ano. O ano aceitável. É o ano da graça. É o período da graça, chamado de ano aceitável. Ano aceitável. O que é isso? É o período que ele tem aqui, enquanto está em vida, no seu corpo. Todos os homens que vêm ao mundo, se ele lesse a palavra, lesse Levítico, ele entendia que tinha direito de resgate da sua própria alma. É por isso que a alma, quando não, a pessoa, a sua própria alma, não negocia o valor do resgate, da salvação, da sua alma, a sua alma, se ele não negocia enquanto está em vida, ele perde esse tempo.
de um ano, que é simbólico aqui. É a vida dele no corpo. É o tempo que nós estamos hoje, também chamado de graça. Enquanto ele tem vida no corpo, ele está dentro do tempo. O tempo de resgate da sua alma é o tempo de vida que ele tem no corpo. Morreu o corpo, a alma segue o seu destino. E se ele não negociar durante um ano, ele perde o direito da sua casa. Ele é o herdeiro da casa. Mas porque ele não negociou durante um ano, depois de um ano, a casa fica na mão do porceiro, que é um tipo de Satanás. Por isso que Satanás vai ficar no inferno com muitas almas que não negociaram o seu valor de resgate enquanto ela estava em vida no corpo. A casa que está em cidade murada representa a alma no corpo. O homem vendendo exatamente a sua alma, ou ele vendendo a sua casa, ele tem direito de resgate. E esse resgate é só um ano. Isaías capítulo 6, capítulo 61, vai mostrar que ele tem direito de resgate. Por quê? Porque nós estamos no ano aceitável do Senhor. No ano em que o Espírito do Senhor é sobre Jesus, que ungiu a Jesus para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, de dar vista aos cegos e de anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. O tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo de um ano, o tempo de vida no corpo. Deus tem dado oportunidade de salvação de todos os homens. Por isso que os homens que não entendem essas verdades, ele perde o tempo de negociar o valor da sua alma. Então, quem comprou as nossas almas foi Jesus. Entendeu? Mas quando nós pecamos, nós damos direito a Satanás de estar com a alma. Infelizmente. Porque Gênesis 3:15 é uma promessa, irmãos, que vai se cumprir aqui, ó, no Calvário. Certo? Em Gênesis, nós temos um cordeiro. Na eternidade, nós temos um cordeiro. Então, nós temos um cordeiro aqui, certo? Nós temos um cordeiro aqui. Temos um cordeiro aqui, certo? Temos um cordeiro aqui. Só que esse cordeiro vai até aqui, ó. Presta atenção aqui. Isso aqui é mais importante da aula. Esse cordeiro vai vir até aqui, ó. Aqui é o percurso final do cordeiro. Certo? Aqui é no Éden. Quando Deus tira a pele e veste. Aqui é o cordeiro que está no coração de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Certo? Esse é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não derramou sangue, porque apenas Deus entregou no coração Jesus aqui na eternidade. Então ele ficou despreocupado para criar, porque ele já fez a redenção no coração. Irmãos, é o que Abraão fez aqui. O que foi que Abraão fez aqui? Abraão ofereceu Isaque. Certo? Só que tinha aqui, ó, depois um carneiro aqui. Certo? Tinha um carneiro aqui. Porém, nós vemos que Abraão ofereceu no coração Isaque. Como assim? Isaque matou, ou seja, Abraão matou Isaque? Não matou. Por que que Deus disse, pare? Quando Abraão levantou o cutelo para cima, para imolar, para sacrificar Isaque. Por que que Deus disse, pare? Porque no coração de Abraão, ele já sacrificou Isaque. Então, não precisa matar Isaque. Porque era uma prova e Deus não ia aceitar o sacrifício de Isaque, porque seria um problema lá na frente. Porque ele aceitando o sacrifício de um homem aqui, certo? A promessa ia se cumprir aqui. Era Jesus, também homem, certo? Também homem. O que nós observamos é o seguinte,
é que quando Jesus morre aqui, e se Deus tivesse aceitado Isaac aqui, teologicamente, nós teríamos um problema. Os críticos iam apontar para Jesus e diziam, não, Deus já aceitou Isaac. Então não precisava Jesus morrer para a salvação da humanidade, porque Deus já tinha aceitado Isaac aqui. Então Deus, ele freia a morte de Isaac. Então não mate o menino, vai dar problema lá na frente. Eu tenho aqui um cordeiro. Olha aí, irmão, eu tenho um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Então, veja que o cordeiro foi andando, ó. Ó, quando chega em Abraão, nós temos um cordeiro. Aqui nós temos, antes de Abraão, Jetro, Jó. Todos esses eram sacerdotes e sacrificavam cordeiros. Certo? Jetro era sacerdote, Jó também. Então nós vemos o seguinte, irmãos, que o cordeiro vai andando. O cordeiro chega em Abraão. Depois nós temos Moisés, certo? Em Moisés, aqui nós temos a lei. E a lei também diz que vai ter cordeiro aqui, porque Moisés vai fazer um tabernáculo, certo? Vai fazer um tabernáculo e vai colocar cordeiro aqui também. Mais uma vez o cordeiro vai aparecer aqui. Mais na frente nós temos o templo. E nos templos também iam ser sacrificado cordeiro. Mais uma vez, cordeiro. Mais na frente nós temos Isaías. Meus amados irmãos, Isaías vai ter exatamente a profecia de que Deus não quererá mais sacrifício de cordeiro. Nós estamos estudando sobre a salvação no Novo e no Antigo Testamento. Como ela chegou até a realidade. Esta aqui foi a realidade. Certo? Porque nós temos o mundo físico e o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, Deus já fez a parte dele. Certo? E aqui está mostrando a realidade daquilo que Deus fez no coração aqui. Ele está entregando o próprio Filho. Foi exatamente quando aconteceu aqui em Abraão, Deus poupou o filho de Abraão. Ele disse, não quero Isaac, coloque o cordeiro. Então o cordeiro entra no lugar de Isaac, porque é o cordeiro que é o substituto. Isaac é pecador, então Deus não pode aceitar a morte de um pecador. Por isso ele freia a morte de Isaac. E aceita o que Abraão faz no coração. Do jeito que Deus fez no coração aqui. É por isso que é importante, irmãos, essa questão do coração. Então, quando Deus freia a morte de Isaac aqui e aceita o sacrifício no coração, como se já tivesse concretizado e feito, Isaac sai do tipo de Cristo e entra o cordeiro, que é o carneiro que está escondido aqui. Então ele entra para ser um tipo do próprio Cristo. Aí nós temos Jesus falando em João 5, o quê? Que Isaías desejou ver o dia. Que dia? O dia da salvação, o dia da crucificação. Ele viu o meu dia. Como ele viu? Através do cordeiro, daquele carneiro que Deus proveu para o lugar de Isaac. Então, quando Abraão vê o carneiro no substituto de Isaac, ele viu que ia vir um homem que ia morrer por toda a humanidade. E não somente por um homem, como esse carneiro morreu por um homem, no lugar de Isaac. Então viria um homem perfeito que daria exatamente lugar, pela sua morte, pelo seu sangue, remindo todos os homens desde a antiguidade. É isso que nós podemos observar, meus irmãos. Que aqui Deus não aceita a morte de Isaac. Ele poupa o filho de Isaac. Mas vindo à plenitude dos tempos, João 3,16, Deus amou o mundo que não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho. Então, quando chega aqui, para enviar o que Deus tinha feito aqui,
no coração, ele vai concretizar aqui. Ele não poupa o seu filho, feito carne. Aí o que acontece? Quando chega no filho, Deus disse, eu não aceito mais sacrifício de carneiro, nem de bode, nem de olho feio, nem de cordeiro. Eu não aceito porque eu vou entregar meu próprio filho. Isso é uma maravilha, irmãos. A doutrina da salvação no Antigo e no Novo Testamento. Nós podemos ver que foi oferecido em Gênesis 3:15. 3:15. Ali foi a promessa de Deus para que Jesus viesse em realidade. E nós podemos ver essa realidade de Gênesis 3:15 quando ele vem para o Calvário. Então, quando ele chega no Calvário, atenção, no Calvário, no Calvário. Se vocês olharem a foto aí na internet, o Calvário, até hoje, ele tem uma aparência de uma caveira, ok? Pode olhar lá, certo? Aparência de uma caveira. Nas fotos da internet. Veja o Calvário, por isso que é chamado de Monte Caveira. Caveira. Então, mostrando fisicamente que Jesus cumpriu essa promessa tanto do lado espiritual e nós vemos no lado físico. A própria caveira, tipo do próprio Satanás. Veja se não é verdade. E Jesus aqui na cruz. Jesus na cruz. Certo? Olha aqui a espada. A espada aqui, ó. Vindo sobre o crânio da caveira. Então, esta te ferirá a cabeça. Quem está ferindo aqui? Jesus. E tu lhe ferirás o calcanhar. Por quê? Porque Jesus morre na cruz. Mas ele morre inocente. Olha aí, irmãos. Ele morre inocente. Como ele morre inocente, aí nós temos aqui a história do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Do Antigo e do Novo Testamento. Porque aqui nós temos antes e o depois. Olha, meus irmãos, veja o que aconteceu aqui. Veja o que aconteceu aqui. Presta atenção aí. Certo? Aqui é o abismo, aqui é o lugar de tormento, e aqui é o seio de Abraão. Ok? Seio de Abraão. E tem a porta do Hades. Todos os homens que vinham crendo em Cristo, por quê? Porque o cordeiro do Éden, presta atenção aí, do Éden, foi anunciado aqui em Gênesis 3. Deus matou o cordeiro e tirou as vestes. E todos os homens criam nessa provisão de Deus aqui, na redenção tipológica do cordeiro. Então, Abraão, Jó, Moisés, certo? Até Moisés, certo? Todos os homens antes de Moisés faziam em memória do Gênesis, porque Gênesis estava mais perto de Abraão, de Jó, de Jétro, ok? Então eles faziam exatamente em memória daquilo que Deus tinha feito aqui no Éden, matado o cordeiro, sacrificado, tirado as vestes. Porém, quando chega em Moisés, o cordeiro é tipológico, certo? Do futuro. Por que do futuro? Por quê? Porque vai vir um semelhante a Moisés. Entendeu? Um profeta semelhante a Moisés. Isso toma mais força quando chega em Isaías. Porque Isaías já está mais próximo de Cristo. 700 anos mais próximo de Jesus. Então, Isaías não pode olhar para o Éden, porque está mais longe. Ele tem que olhar para Jesus, porque está mais perto. É a mesma coisa nós. Nós temos que olhar para Jesus, que está mais perto de nós, e não para o milênio. Nós não podemos olhar para o milênio. Nós temos que olhar para Cristo. Ok? Então, todas as coisas que nós fazemos na igreja, na ceia do Senhor, aonde tem o pão e o vinho, o pão e o vinho. Jesus diz, fazei isto em memória de mim.
Por quê? Porque ele está mais perto de nós. E não o Cordeiro do Éden. Então nós fazemos em memória de Cristo. E não em memória do que Deus fez no Éden. Por isso que Isaías, ele viu no capítulo 53, o Cordeiro que foi mudo ao matadouro. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Então, meus irmãos, o que nós podemos observar, que em Números, capítulo 35, glória a Deus, irmão, é muito conhecimento aqui para a glória de Deus. Nós estamos estudando aqui a doutrina da salvação no Novo e no Antigo Testamento. É muito boa essa aula, aproveite bastante. Então, Números 35, nós temos aqui a promessa, certo? Da morte do sumo sacerdote. O que é isso? Porque tinha um malfeitor ou alguém que praticava uma injustiça ou matava alguém, mas sem querer, certo? Sem ser doloso. Então ele vinha para um lugar chamado cidade de refúgio. E eles ficavam ali na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Isso aqui no mundo espiritual acontece, irmãos. Porque as coisas da Bíblia são sombras das coisas que estavam por vir. Então, o que acontece aqui, no número 35, que todas as pessoas que praticavam pecados que não era exatamente porque queria, eles vinham exatamente aqui para a cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, para ser julgado. Certo? O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando que os homens que vinham aqui, todos eles morriam aqui na história. Todos eles morriam. Mas tinha fé, atenção, tinha fé que um dia ia se levantar um. Tinha fé que um dia ia se levantar um. Então, porque na provisão de Deus, o que é que acontece? Eles vinham para a cidade de refúgio, o Seol, Hades. Isso aqui é revelação, irmãos. Seol, Hades. E eles vinham para o lugar, aqui chamado lugar seio de Abraão. Eles ficavam aqui, Números 35. Diz que eles ficavam aqui é tipo da cidade de refúgio, o seio de Abraão, certo? Cidade de refúgio, aonde os justos vinham para cá, e ele esperava a morte de Jesus aqui, ó, do sumo sacerdote, número 35. Quando Jesus morresse aqui, eles tinham direito de sair da cidade de refúgio. Por isso que quando ele morre aqui, essa cidade de refúgio perde o seu sentido. Por quê? Porque os homens que esperam Cristo depois da sua morte, eles não vêm mais para a cidade de refúgio. Eles vão agora para uma cidade chamada Nova Jerusalém. Eles vão para cá. Olha como é diferente. Porque Jesus disse, as portas do inferno. Olha as portas aqui, ó. Porque a palavra inferno é Hades, é Seol. A tradução está mal traduzida. Porque inferno é lago de fogo. Então as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Então, quem morre depois de Jesus, salvo, com a salvação, ele não vem para o Seol, para o seio de Abraão. Ele vai estar com Cristo aqui no paraíso. Paulo disse que subiu ao terceiro céu e foi ao paraíso. Esta é a aula de hoje. Que Deus venha te abençoar, te enriquecer com todo esse subsídio para a glorificação do nome do Senhor durante a sua aula aí no domingo. Nos ajude compartilhando esse vídeo, aperte no like, no joia, se inscreva no canal. Faça o seu comentário. Amém. Deus abençoe.